Nem sempre nossas reações começam no momento em que algo acontece. Muitas vezes elas começam muito antes, dentro de nós. Talvez isso já tenha acontecido com você. Você está numa conversa e alguém diz alguma coisa e, de repente, você reage. A resposta sai automática, o tom muda, a emoção aparece forte e alguns minutos depois você pensa: eu não queria ter reagido assim. Ou promete para si mesmo: da próxima vez eu vou agir diferente. Mas quando uma situação parecida acontece, a reação volta. Eu sou Flávia Santos e esse é um espaço de reflexão sobre comportamento humano, emoções e transformação, porque a forma como você se vê transforma a forma como você vive. No episódio anterior, nós falamos sobre isso pela perspectiva da psicologia, sobre como o cérebro cria caminhos automáticos de reação. A ciência explica muitos processos, mas a fé também ilumina os caminhos. Então, hoje eu quero olhar por esse assunto pela perspectiva espiritual. E antes de eu continuar, eu quero fazer um alinhamento muito importante com vocês. Quando eu trago a Bíblia ou falo sobre espiritualidade aqui, eu estou falando a partir da minha fé pessoal. Eu respeito profundamente quem pensa diferente. Esse não é um espaço de debate religioso. É um espaço de reflexão sobre comportamento humano, emoções e espiritualidade. Então, fica à vontade para pegar aquilo que fizer sentido para você. O restante, simplesmente deixe passar. Joga fora. A Bíblia fala muito sobre algo que hoje a psicologia chama de consciência. A Bíblia chama de vigilância. Em 1 Pedro 5,8 está escrito: sejam sóbrios e vigilantes. Perceba que a Bíblia não começa dizendo para a pessoa ser forte, ser corajoso. Ela começa dizendo para a pessoa estar consciente. Porque quando alguém não está vigilante, ela começa a reagir sem perceber. Reage a medo, reage à dor, reage a algo que foi ativado dentro dela, naquele momento. Interpreta a situação. E quando percebe, já falou algo que não queria. Já tomou uma decisão impulsiva. Ou entrou novamente no mesmo ciclo que prometeu não repetir. Existe uma frase de Jesus muito profunda. Em Mateus 26:41, ele diz: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. Perceba algo interessante. Ele não diz apenas orem. Ele começa dizendo vigiem, porque vigilância é consciência. E perceber o que está acontecendo dentro de você é a consciência. Quando não existe consciência, a reação vem antes da escolha. Mas quando existe consciência, existe um espaço para escolher como responder. O que as reações revelam é o seu coração. A Bíblia também diz em Lucas 6,45, a boca fala do que o coração está cheio. Isso significa que, muitas vezes, a reação não revela apenas um momento. Ela revela aquilo que já está dentro. Uma dor, uma ferida, uma crença, uma memória. Algo que foi ativado naquele instante. E sem perceber, a pessoa reage a partir disso. Esse é o perigo de viver no automático, de não ter consciência. Quando alguém vive sem perceber o que sente, sem perceber o que pensa, sem perceber o que está governando as suas escolhas, ela começa a viver no automático. O automático
raramente, praticamente nunca leva à transformação. Porque transformação exige consciência e a consciência liberta. Em João 8,32 está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecer aqui não significa apenas ouvir, significa enxergar, perceber, ter consciência. Saber quem você é, saber o que sente. Quando algo se torna visível, ele deixa de agir completamente escondido e a pessoa começa a ter escolha. Existe também algo muito profundo nesse processo, porque muitas vezes aquilo que governa nossas reações está escondido. Escondido nas nossas emoções, escondido nas nossas memórias, escondido nas nossas crenças, que fomos construindo ao longo da vida. E enquanto algo permanece escondido, ele continua influenciando nossas escolhas sem que a gente perceba. Mas existe um princípio espiritual muito importante. Aquilo que Deus traz à luz, ele traz para libertar. Mas aquilo que o inimigo expõe, ele expõe para acusar e envergonhar, para humilhar, para destruir. E muitas pessoas confundem esses dois movimentos. Quando algo dentro delas vem à tona, a primeira sensação, muitas vezes, é vergonha. Mas a vergonha paralisa, a consciência transforma. Porque quando algo vem à luz, não é necessariamente para a condenação. Pode ser o início de um processo de cura, reflexão, de conhecimento. Então, eu quero fazer uma pergunta, algo para você pensar. Existe alguma reação que você percebe que se repete em diferentes situações? Talvez nos relacionamentos, talvez no trabalho, talvez na forma como você responde quando se sente ferido. Se quiser, escreve nos comentários uma palavra. Às vezes, apenas uma palavra já revela muito. Porque quando algo é nomeado, ele começa a perder a força do automático. E antes de encerrar, eu quero fazer uma breve oração. Deus, que o Senhor traga luz a tudo aquilo que estiver escondido, a tudo aquilo que precisa ser transformado, Pai. Dê coragem para que as pessoas tenham consciência, entrem em contato com a consciência, Pai. E que também o Senhor dê coragem para cada um, Pai, ter a força de permanecer no processo. Em nome de Jesus. Amém. Transformação começa com consciência. E consciência exige coragem. Eu sou Flávia Santos e esse é o nosso ciclo de transformação. Te vejo no próximo episódio. Fui!